Amém, irmãos? Jó, capítulo 16, versículo 21. Nós vamos ler aqui. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o Filho do Homem pelo seu amigo. Amém? Só até aqui. Graças a Deus. Então nós estamos no segundo dia, do estudo bíblico sobre intercessão, Nós já tivemos o privilégio esse ano de estudar sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Foi uma bênção, Estudamos tudo sobre o Espírito Santo. Já tivemos o privilégio de estudar sobre angelologia com batalha espiritual, e agora Deus nos deu o privilégio de estudarmos sobre a intercessão. É uma tarefa de todos, Então nós não podemos nos esquecer que a intercessão é uma oração, conforme diz aqui Jó, capítulo 16, versículo 21, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem. Que coisa, É o que nós começamos também a fazer aqui, mais uma campanha na casa da irmã Roseli. Estamos fazendo o que, irmãos? Contendendo com Deus pela saúde da irmã Roseli. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Deus, Ele procura homens, mulheres e crianças para a oração intercessória. Ele procura. E nós podemos dizer que Ele procura, irmãos, procura em milhares de igrejas. Porque como você está procurando uma agulha, mas o problema é que está difícil de encontrar. Pessoas que querem, conforme Ezequiel 22:30, Deus usando a boca do profeta Ezequiel, e busquei dentre os homens um homem que estivesse tapando a brecha no muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Pior de tudo, irmã Cosma, que o profeta disse que Deus fala que não encontrou. Então, irmãos, que nesta noite, Deus, Ele possa encontrar no nosso meio homens, mulheres, crianças, que se coloquem na brecha, conforme diz aqui, que se coloquem na brecha para que Deus não destrua. Irmãos, às vezes a nossa intercessão, eu vou ver aqui com vocês, ela é tão poderosa que pode impedir de Deus destruir alguém. Pode impedir, de uma casa se acabar, um casamento se acabar, um pastor se desviar. Irmãos, quando nós falamos de intercessão, é se colocar na brecha por alguém. Vocês se lembram, irmão José, daquele paralítico? Havia um paralítico, Jesus estava numa casa, irmãos? E aí, irmão Francisco, o que acontece? Avisam para o paralítico: Jesus está em tal lugar. Pois é, mas eu estou aqui, eu sou paralítico, eu não ando, Aí o que aconteceu, irmãos? 4 pessoas, irmãos. Nós vamos pegar a cama, vamos arrumar a caminha aqui, bem reitosinha, um jeitinho para você não cair no meio do caminho. Irmãos, a Bíblia, eu nunca pesquisei, mas a Bíblia não fala, irmãos, ali, quantos quilômetros aqueles 4 amigos andaram da casa do paralítico até a casa onde Jesus estava. Mas isso aí foi o quê? Um envolvimento. Poxa, eles foram curados. Eles andavam, eles enxergavam. Quem não andava, quem não andava era o paralítico, que estava na cama, que estava na casa dele. Irmão? Agora, o pior de tudo, irmã Rosiléia, chega lá, o
cheia, irmão. A casa estava lotada. Vou voltar para trás. Não dá. Vou voltar, gente. Você é sem sorte mesmo, rapaz. Não, vamos subir ali. Irmão, o telhado naquela época era bem simples. Era bem simples, mas era bem reforçado. Não era laje igual essa nossa. Mas era, inclusive eles colocaram, irmãos, café para secar, cereais, milho em cima do telhado. Então era algo que resistia, não era uma coisinha fraquinha não. Aí, irmãos, subiram lá, destelharam a casa do homem. Podia até tomar um processo, né, irmão? Podia. O que é? Você está ficando doido? Está destruindo a minha casa? Não. Até o dono da casa ficou humilde, irmão. Até o dono da casa ficou tranquilinho. Quando nós estamos na intercessão, irmãos, há uma grande tendência de tudo se acalmar. Subiram lá, abriram o buraco e a coisa mais bonita, baixaram o paralítico onde Jesus estava. E através daquele esforço deles, Jesus curou aquele paralítico, irmãos. Então, que nós possamos, na intercessão, ser iguais a esses 4 homens. Nós temos um outro exemplo também, que é o exemplo da Pérsia, quando Ramã, ele fez com que o rei Assuero decretasse uma lei para, em determinado dia, destruir todos os judeus do reino. E aí Mordecai, o tio de Hadassah, de Esther, conversou com ela. Olha, só tem uma coisa a fazer, é colocar de joelho, jejuar e orar, para que Deus possa guardar a minha vida, irmãos. Porque, irmão, a Esther, a rainha Esther, ela podia entrar ali e o rei não estendeu certo para ela. E ela seria morta. Mas, irmãos, ela se colocou na brecha. E aí o que aconteceu, irmão? Quando ela entra, ela estava coberta de intercessão. Milhares e milhares de judeus haviam intercedido por ela. E aí quando ela entra na presença de Assuero, a primeira coisa que o rei Assuero faz é estender o cetro para ela. Salva pela intercessão. Nós temos um outro homem também, irmãos, que é Daniel. Daniel, irmãos, tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E olha, irmão, não é por nada não. Daniel, irmãos, ele era um grande estadista. Daniel não era um desocupado. Daniel não era um comerciante. Ele era uma espécie de hoje primeiro-ministro, uma espécie de não era vice-presidente, mas uma espécie de senador da República, Ali, e Daniel, irmãos, ele foi não apenas de um reino, ele foi da Babilônia até a Pérsia. Foi mudando os impérios, Daniel foi ficando, mas Daniel tinha o costume de se colocar de joelho na brecha para interceder pelos judeus que estavam no cativeiro babilônico e pelos judeus que estavam lá em Jerusalém destruídos, irmãos. Então, irmãos, que nós venhamos fazer como Daniel, que nós venhamos ter o hábito, de nos colocar. E aí até, irmã Ana Paula, as pessoas estavam de olho no Daniel. Olha, ele é fervoroso. E ele sempre orava virado para a cidade de Jerusalém. E aí, irmãos, os olheiros estavam lá. Vamos fazer com que o rei Dário, crie uma lei de tal maneira que se alguém fizer algum pedido no período lá de 30 dias que não for para o rei, vai ser morto. Daniel falou, eu vou continuar fazendo pedido para o meu Deus. Então, irmãos, o incentivo nessa noite é para que nós possamos, mesmo diante da oposição, irmãos, a intercessão é oposição.
Irmão, os demônios, eles vêm com os 4 pés em cima da gente. Que é para você não interceder. Mas o que é que Daniel fez? Continuou lá. Entregou o profeta Daniel, irmãos. E aí levaram, olha, rei, tem um homem que está desobedecendo. Quem é? Daniel. E olha, rei, não adianta, eu sei que o senhor gosta dele. Eu sei que Daniel é seu xodó. Sei que Daniel é seu queridinho, mas de acordo com a lei, o senhor não pode revogar. Realmente. Mas Daniel, o que está acontecendo? Você está realmente torre? Daniel, irmãos, ele não teve vergonha de falar que estava intercedendo. Então, irmão, que nós não tenhamos vergonha de ser intercessores, de nos colocar na brecha, né? E quem foi que guardou o homem que intercedia na cova dos leões? Daniel, né? Deus que guardou, né? Aí tem aquele louvor, aquele louvor lá no 84, né? Sou eu aquele, grande eu sou, e onde estás também estou, não disse. Então, irmão, que nós possamos nos colocar na brecha, como Daniel, né? São vários exemplos. Lembra também, irmãos, o centurião romano, irmãos, camarada, generalzão, né? Centurião, porque cuidava de 100 soldados, né? Ele foi lá onde estava Jesus. Por quê? Irmãos, não era empregado dele, deixa eu morrer, é meu empregado. Não, ele procurou Jesus, enfrentou a multidão, enfrentou o preconceito, intercedeu perante Jesus, irmãos. Para quê? Para que Jesus, aí Jesus, vamos lá, não, basta apenas uma palavra, que o meu criado, eu sou homem de autoridade, eu digo esse, faz, vem, então basta o Senhor falar uma coisa. Então, irmãos, você ser intercessor é você orar por quem não está nem aí com você, né, Maria José? É você, tem gente que está falando mal de você, é igual o Paulo diz, irmãos, quando você intercede por alguém, e alguém está falando mal de você, você está colocando sobre, a pessoa está amontoando braças sobre a sua cabeça, né? Então, esse homem aí, ele se colocou, né, no lugar. Vamos aqui a igreja primitiva, irmãos. Lembra quando Pedro estava na prisão? E aí o que a igreja primitiva fez? Orou, irmão. A igreja primitiva não deu moleza, né? A única forma para Pedro sair da prisão é nós nos colocarmos de joelhos. Quando nós nos colocamos de joelhos, irmãos, Deus tira as pessoas da prisão. Quantas pessoas que nós oramos saiu, eu não estou dizendo, pode ser a prisão física mesmo, né? Porque aprontou. É claro, irmão, não é porque eu estou orando, a pessoa tem um tempo a pagar também. Não é porque é filho de crente, tá? Não, tem muito crente aí pagando um preço caro, né? Pagando um preço caríssimo, até mesmo o filho, porque a pessoa não quer nada com nada, né? E aí depois acaba aprontando e acaba indo para a prisão. Só Deus para ter misericórdia. Recentemente eu falei com uma mulher aí, uma amiga nossa, irmãos ali conhece, e o filho dela estava preso, saiu. Agora, os nóias estão querendo a cabeça dele. Ou seja, o camarada foi para a prisão, orou para sair, saiu. Aí não conserta, aí os nóias estão de olho nele. Bom, intercessão, né, irmão? Vamos orar, arrancar ele aqui de São Paulo. Pode falar, irmão José. Assim, o irmão do Didi, o filho do Didi, tinha necessidade de roubar? Está preso muito tempo. E vai ficar muito tempo. Tem cabimento uma coisa dessa? Só ele. Só Jesus na causa. Então, irmão, outro exemplo aqui, irmão José, a função do intercessor. De acordo com Mateus 6,10,
interceder, irmã Cosma, é você estimular a vontade de Deus aqui na terra. Já pensou? Mateus 6,10 diz: venha a nós o teu, seja feita a tua. Então, quando nós intercedemos, irmão, nós estamos estimulando o querer de Deus, a vontade de Deus no nosso meio. Deus não quer um grande avivamento? Então a gente vai orar, né? Outra coisa aqui também, a intercessão, irmãos, é cumulativa. Ou seja, irmão Eliseu, a oração que o Senhor fez agora, ela está guardada com a oração que vai fazer amanhã. Irmão, eu oro desde o ano de 1991, quando eu aceitei Jesus na rua Senhor do Monte, né? Quando a minha mãe estava indo para a vigília orar por mim. É verdade. Orar por mim e pela minha esposa, né? Nós Deus estávamos namorando na época, né, senhora Roseli? Há 32 anos atrás. Aí, irmão, o que acontece? Deus ouviu a oração da serva dele. Irmão, que coisa mais gloriosa e maravilhosa quando Deus ele ouve a oração. Então, irmãos, eu venho orando, irmão, desde 1991, orei muito. Irmão, às vezes, irmão Eliseu, nós andamos por muito tempo em pé, filho, por conta de oração que nós fizemos lá atrás. Isso chama-se depósito, irmão. A nossa oração, irmão, lembra de Daniel? Daniel, ele estava orando: Senhor, o cativeiro babilônico não vai acabar, o povo não vai voltar para Jerusalém, porque já, de acordo com as profecias de Jeremias, acabou 70 anos, né? E agora, Senhor, nós já estamos aqui. Irmãos, Deus manda um anjo. Deus manda um anjo. Parece que foi Miguel. E, irmão, foi 21 dias ali de guerra. Daniel orando, o anjo vinha e voltava. Via e voltava. Via e voltava. Sabe por quê, Cosma? A intercessão, irmãos, tem uma guerra espiritual. Né? O anjo vinha para trazer uma resposta, aí os demônios se posicionavam: não vai descer, não vai levar resposta. E Daniel persistiu. Aí olha, Daniel, homem muito chegado, muito formoso, saiba de uma coisa: desde o primeiro dia que você colocou o seu coração para buscar ao Senhor, a sua oração está sendo registrada palavra por palavra. Então, irmão, saiba de uma coisa: a nossa oração, ela é cumulativa, ela não se perde nunca. Às vezes você orou para Deus salvar 10 anos atrás, e o camarada vem e aceita Jesus agora. Você orou para Deus te dar um casa. Quantos anos, irmãos, eu orei para Deus me dar uma casa? Eu e minha esposa fomos ter a nossa primeira casa. Nós já estamos aqui com 13 anos. Ficamos 5 anos na rua Bernardo Fonseca Lobo? Ou não chegou a 5 anos? 3 anos. Então, estamos há 16 anos, já que nós temos casa própria. 16 anos, né? Aqui nós estamos há 15, com 18 anos, né? Jesus, abençoe. Então, olha, nós estamos casados desde 92. Então, de 92, tem mais ou menos aí, irmão, nós demoramos uns 15 anos quase, 15 ou 16 anos, irmão Zé, orando para Deus nos dar a primeira casa. Brincadeira? Irmão, eu já orei para Deus: Senhor, faz-me um grande executivo. Eu nunca me tornei um grande executivo, mas Deus fez de mim um professor de executivos. Já tá bom. Já tá bom, né?
orava assim, abençoe, me dá uma faculdade. Ele me deu 3. Não é que eu construí, não, porque tem gente, eu já fiz 2 faculdades, ele, graças a Deus, um bom pedreiro. Bom Francisco é um bom pedreiro, né? Quantas faculdades você já construiu, bom Francisco? Já fez? Nenhuma por enquanto, né? Nem não construiu ainda? Ah, já, né? Construir já é uma faculdade. Glória, amém. Então, irmãos, a intercessão, irmãos, ela está relacionada com relacionamento. Então, sempre, irmão José, quando nós falamos interceder, indica que você tem relação. Eu não estou na casa de todo mundo aqui do Jardim por isso, irmão. Não estou. E nem vocês. Mas eu me relaciono com eles por meio da minha oração. Porque toda vez que eu dobro o meu joelho, eu peço para Deus salvar cada morador aqui. Eu não estou no Congresso Nacional, mas eu me relaciono com eles. Toda vez que eu vou orar, eu oro pelos deputados, pelos senadores, pelos vereadores, pelo presidente, pelo prefeito, né? Então, irmão, intercessão é relacionamento. Então, nós nos relacionamos com Deus a favor do relacionamento com alguém que nós nem conhecemos. Eu oro aqui para Deus, Senhor, salva os presidiários, salva os indígenas, salva as prostitutas, salva os moradores de rua, os andarilhos. E se você, irmãos, eu venho orando aqui para Deus salvar os judeus. Deus ainda tem um plano maravilhoso na vida dos judeus, irmãos. Deus ama. Irmãos, e mais ou menos uns 4 anos atrás, através da pregação de um pastor, ele falou, irmãos, de uma pregação que hoje cerca de 50% dos judeus do mundo todo já aceitaram Jesus. Então, olha, aí você está orando durante esse tempo todo e agora você veio ouvir uma coisa dessa. E o seu coração, hoje quer dizer que a oração que eu fiz lá atrás não foi jogada na lata do lixo. A mesma coisa, quando eu me desviei, né, eu deixei de ir para a igreja, foi o que, com 13 anos, né, Evangelista José, mais ou menos, 12 anos de idade, até os 19, quando eu voltei para casar com a senhora Roseli. E a irmã José ficou fazendo o quê? Ficou orando, irmão. Ficou orando. Ficou orando, e demorou ali 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais ou menos uns 8 anos. Eu na tribulação, né? Tribuloso, bebedor, fumador, sambista, baloeiro, e Jesus